Oi pessoal, aqui é o professor Elton Tavares e vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos de probabilidade. Bom, na natureza a gente sabe que há muitas incertezas, muitas situações que gostaríamos de quantificar. A essas incertezas, a essas situações chamamos em geral de fenômenos ou experimentos aleatórios, tá? Ou em geral só experimentos. Tá? Que se caracterizam basicamente quando a gente quer repetir alguma coisa, por exemplo, o lançamento de uma moeda, de um dado ou qualquer outra observação, e não temos garantias de que os resultados serão sempre os mesmos. E por isso, muitas vezes aparece a palavra aleatório. E a gente precisa adequar a linguagem, ou seja, que nomenclaturas são usadas nesse tipo de situação. O primeiro que aparece é o espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório e é representado por essa letra grega ômega. Ômega maiúsculo, que é grande. E esse ômega, esse espaço amostral, ele pode ser enumerável, você pode poder contar quantos elementos são, mesmo que sejam infinitos, mas também pode ser finito. Então, o espaço numeral, espaço amostral pode ter uma quantidade de elementos finito ou infinito enumerável. E nesse caso pode ser colocado em correspondência bionífica com os números naturais, ou seja, a contagem. Caso contrário, não enumerável, como uma reta, por exemplo, em que não dá para a gente dizer exatamente quantos são os possíveis resultados, porque são infinitos. Cada resultado possível é denominado de ponto ou elemento de ômega, e denotado genericamente pelo ômega minúsculo, que parece um W, mas é o ômega. Assim escrevemos ômega pertencente a ômega grande, tá? Para indicar que o elemento ponto ômegazinho está no conjunto do espaço amostral. O conjunto sem elementos é o conjunto vazio, denotado por essa letra φ. Os subconjuntos de ômega serão denotados por letras latinas maiúsculas, A, B, C, D e assim por diante, do início do alfabeto. E, além disso, escrevemos A pertence a ômega para indicar que A é um subconjunto de interesse do espaço amostral ômega. Outras notações. A notação utilizada para as operações básicas entre subconjuntos é apresentada a seguir. O A complementar, ou às vezes também denotado por a barra, tá? E representado pela palavra complementar de A, é o conjunto de todos os elementos de ômega, exceto os que estão em A. Tá? Então esse é o complementar de A. A simbologia A união 1, união 2, união por seguinte, até a N, ou também representado pelo símbolo A união, união dos As, tá? Representa os pontos de ômega que pertencem a pelo menos um desses subconjuntos. Pelo menos um. Tá? Por outro lado, a intersecção, representado por essa simbologia, A1, inter A2, inter contínuo contínuo a N, tá? Ou, mais frequentemente, a intersecção dos AJs, ou simplesmente não precisa ter nem o símbolo de intersecção. Simplesmente A1, A2 até a N é a intersecção de todos os subconjuntos de A1 a N e representa a ocorrência simultânea desses subconjuntos. Tá? A simbologia A menos B, só simbologia. Ou A inter B complementar, o está em A e não está em B. Ou simplesmente A, B complementar, é dita a diferença entre A e B, ou seja, todos os elementos
de A, exceto aqueles que estão em B. Tá? E o A delta B, tá? Ou seja, todos os pontos que estão em A e não estão em B, ou que estão em B e não estão em A, que é a mesma coisa que dizer que está na união, porém não está na intersecção. Tá? Também pode ser escrito como A, B complementar, unido com A complementar B. É a diferença simétrica entre os pontos entre A e B. Isto é, todos os elementos da união, exceto que estejam na intersecção. Seguindo a notação adotada, a gente vai começar a entrar na parte de eventos de interesse e características desse conjunto de eventos, ou classe de eventos. A essa classe de eventos vai ser dado o nome genérico de sigma-álgebra. Então, uma classe de subconjunto de ômega é representado por, às vezes é um F caligráfico, às vezes é um A. A gente vai usar sempre F aqui. É denominado uma sigma-álgebra se satisfaz as seguintes propriedades. Propriedade 1, o ômega pertence a esse conjunto, tá? Conjunto das classes. Propriedade 2, se o elemento está na sigma-álgebra, então o complementar dele tem que estar. Então, se a gente vai montar uma sigma-álgebra, pensa que se um elemento está, ou seja, se ele pode ocorrer, então a gente também tem que dizer que o complementar dele, ou seja, ele não pode ocorrer. Então, para garantir as duas situações, pode e não pode ocorrer. E terceiro, se eu tenho um conjunto de eventos, A1, A2, e assim vai. Se estão na sigma-álgebra, então a união deles também está, união infinita. Tá? Ou seja, para garantir que se eu tenho pontos, vários eventos ocorrendo na sigma-álgebra, então a união deles também tem que estar, ou seja, tem que ocorrer. Se apenas a união finita está em F, está na sigma-álgebra, temos uma classe menos restrita denominada álgebra. Então, são nomenclaturas que aparecem na linguagem de probabilidade, nesse caso associada a eventos. Contagem. Bom, considere que desejamos escolher K dentre N objetos. Se a ordem de escolha é importante, temos um arranjo de N objetos tomados K a K. Caso a ordem não importe, o agrupamento formado é a combinação, tá? E não mais arranjo, é a combinação de N objetos tomados K a K. Então, o que caracteriza aí se vai ser combinação ou arranjo é se a ordem dos elementos importa para a nossa contagem. O número de diferentes agrupamentos que podem ser formados são apresentados a seguir. Então, para o arranjo, é N, na primeira opção N, vezes a segunda retirada N-1, a terceira N-2, e assim até, se são K elementos, N-K mais 1. Eu posso representar isso pela divisão N fatorial no numerador e N-K fatorial no denominador. Na combinação, o número de vezes que eu posso pegar N objetos combinados KK tem essa simbologia, tipo entre parênteses, e pode ser escrito como combinação de N fatorial no numerador, embaixo K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Tá? A questão de ter a ordem como fator importante é muito importante. Por exemplo, se você pega numa bandeira, a ordem que as cores aparecem na bandeira pode ser simplesmente 3 cores, mas a ordem importa. Tá?
Mas se você vai escolher 3 cores para fazer uma pintura, então a ordem não importa, você vai poder misturá-las ali à vontade, a ordem não importa. E tem um monte de outras situações, tá? O próprio resultado de qualquer loteria, Mega Sena, por exemplo, não importa a ordem, tá? Caso importasse a ordem, a gente deveria calcular o número de possíveis resultados através de arranjo. Como não importa, então é combinação. No caso da Mega Sena, combinação de 60, 6 a 6. Bom, um arranjo de n objetos tomados n a n é uma permutação de n objetos. Assim, a expressão do número de diferentes permutações é dada por permutação, usando a mesma notação que está em cima, n a n é igual a n fatorial. Outro resultado útil é o princípio fundamental da contagem, enunciado a seguir. Se uma tarefa tem k etapas e cada etapa tem n maneiras diferentes de ser realizada, então o número total de alternativas para realizar, ou seja, de maneiras para realizar a tarefa, é o produto n1, que é da primeira etapa, n2 da segunda etapa e assim por diante até o nk da 40ª e última etapa. Então, esse é o número possíveis de formas de você realizar o teu experimento. Bom, em termos de definição de probabilidade, existem diferentes formas de acordo com a situação, mas todas convergem, obviamente. E a definição clássica de probabilidade se refere a subconjuntos unitários equiprováveis, que não cabem em muitas situações, mas em muitas cabem. No caso enumerável, então a probabilidade associada a um evento A é o número de elementos do conjunto A, os que satisfazem a condição A, o evento A, sobre o número total de elementos em ômega. Então, para isso é fundamental dizer que todos os possíveis pontos de ômega têm a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Eu posso dizer aí que é um lançamento de um dado, por exemplo, se eu conseguir garantir que todas as 6 faces têm a mesma probabilidade. Se o dado for dito honesto, então todas as 6 faces terão a mesma probabilidade, e aí você pode usar essa definição sem problema algum. Utilizando essa definição, muitos problemas são resolvidos através de técnicas de análise combinatória e de contagem. Se o número de elementos de ômega for infinito, precisamos tratar a definição acima com o uso de limites. Se ômega não for enumerável, o conceito se aplicará ao comprimento de intervalos, tá? Ou medidas diárias ou similares, volume, etc., dando origem ao que é chamado de probabilidade geométrica. Por exemplo, para ômega sendo o intervalo dos reais, temos que a probabilidade associada a um determinado evento A é o comprimento do tamanho A sobre o comprimento total do ômega, por exemplo, o intervalo 0,1. Se eu estiver considerando o ômega o intervalo 0,1 e o meu evento A seja de que o resultado do meu experimento vai ser menor do que meio, então o meu evento A tem comprimento meio e o meu ômega tem comprimento 1. Então essa probabilidade seria dada por meio. Bom, no geral tem outras definições, essa denominada de frequentista porque a gente usa frequências, ou seja, a repetição do mesmo experimento um certo número de vezes. Diz que uma outra definição, denominada frequentista ou definição estatística, considera o limite de frequências relativas como valor da probabilidade. Para tal, seja NA o número de ocorrências do evento A em N repetições independentes do experimento em questão. Assim, P de A é o limite de
NA sobre N. Tá? Então isso é muito usado, por exemplo, quando a gente faz simulações. A gente repete o mesmo experimento N vezes e olha quantas vezes ocorreu o evento A. Tá? E faz essa contagem. Por exemplo, eu repito o mesmo experimento 1000 vezes e 500 delas foram de acordo com o evento A. Tá? A gente diz que foram um sucesso. Então, 500 sucesso e 500 fracassos. Então, nesse caso, a probabilidade seria meio. Então, essas situações valem uma grande gama, mas precisariam de uma generalização. Então, as definições apresentadas acima têm um apelo da intuição e permanecem sendo usadas para resolver inúmeros problemas. Entretanto, elas não são suficientes para uma formulação matemática mais rigorosa da probabilidade. Ao redor de 1930, Kolmogorov apresentou um conjunto de axiomas matemáticos para definir probabilidade, permitindo incluir as definições anteriores como casos particulares. E essa definição normalmente é denominada de axiomas de Kolmogorov. Então, uma função P, então ela é definida como uma função definida na classe de eventos que a gente está denominando de sigma álgebra, apelidando por F, representando por F, de subconjunto de ômega, e com valores no intervalo 0, 1. Então, é uma função que pega valores em F e devolve valores no intervalo 0, 1. Ela é uma probabilidade se satisfaz os axiomas de Kolmogorov. E quais são os axiomas de Kolmogorov? O primeiro axioma 1 é que P de ômega é 1. Então a gente já está limitando superiormente essa função pelo valor 1. O axioma 2, para todo o subconjunto A de F, P de A maior ou igual a 0. Então aí a gente está limitando inferiormente o zero. A partir daí a gente sabe que uma medida de probabilidade sempre vai estar no intervalo 0, 1. Tá? Intervalo fechado 0, 1. E o axioma 3 diz que para toda a sequência A1, A2, AN, podendo ser infinito, pertencentes a sigma álgebra, ou seja, a classe de eventos, sendo eles mutuamente exclusivos, ou seja, a intersecção entre eles é nula, a intersecção é vazia, a intersecção entre eles é vazia, tá? Não há elementos. Então, sendo eles mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união vai ser dada pela soma das probabilidades. Tá? E para fechar a definição de axiomas a essa trinca, o espaço amostral, a sigma álgebra associada, tá? E a medida de probabilidade P, ela é denominada de espaço de probabilidade. Os subconjuntos que estão em F são denominados de eventos e é somente a eles que se atribui probabilidade. Uma probabilidade dada por essa função P, uma sigma álgebra F. É possível demonstrar, através do teorema da extensão de Kara-Teodori, que uma função de probabilidade definida em uma álgebra pode ser estendida para uma sigma álgebra de forma conveniente. Nesse caso, basta considerar que poderia ser conjunto infinito, A1, A2 em diante, em que a partir de um certo ponto são todos vazios. Aí a gente tem uma equivalência. Frequentista. No caso, a definição de frequentista a gente usa no nosso dia a dia, a gente já pode ver em muitas situações, e que tem por objetivo repetir o experimento um certo número de vezes e ver como se comporta. O clássico problema dos aniversários é um desses.
tá? Obviamente, nós podemos resolvê-lo analiticamente, tá? Obtendo os resultados analíticos. E assim como a gente pode simular os resultados montando uma sintaxe no R, no MATLAB, no VBA, qualquer um desses. E a pergunta é, num grupo de R pessoas, qual é a probabilidade que pelo menos duas façam aniversário no mesmo dia, ou seja, na mesma data? Por exemplo, 11 de janeiro. Então eu tenho R pessoas e eu desejo essa probabilidade. Vejam, quantas datas a gente tem no ano? Padrão 365. 365 datas. A gente quer pegar só 23 pessoas. Só 23. E quer 23 pessoas selecionadas ao acaso. Esse é um ponto fundamental, selecionadas ao acaso. E a gente quer determinar a probabilidade de que pelo menos duas façam aniversário na mesma data. Bom, isso pode ser resolvido analiticamente. A gente tem aqui no quadro, ao lado, o cálculo nessa situação, que não é complicado. E a gente vê aí que se a gente tiver 10 pessoas, a probabilidade de pelo menos duas fazerem aniversário na mesma data, o P é de 0,1169. Tá? Já não é tão baixinha. Pegando 10 pessoas comparado a 365 possíveis datas, se pegar 20 pessoas, então a probabilidade de haver coincidência de aniversário já é 0,4114. Então, relativamente alta. Na verdade, se pegarmos 23 pessoas, só 23, comparados a 365 possíveis datas. Então, essa probabilidade já é suficiente para ultrapassar meio, tá? Ligeiramente superior a 0,5, tá? E vejam mais ainda, se pegarmos 30 pessoas, essa probabilidade já é em torno de 0,7. Se pegarmos 40 pessoas, em torno de 0,9. 50 pessoas, 0,97. E olhem lá, se pegarmos 60 pessoas, são 60, mas são 365 datas. A probabilidade de obtermos pelo menos duas fazendo aniversário na mesma data já é de 0,99, ou seja, praticamente certo. Então, é uma coisa que realmente engana a nossa intuição. Então, sugiro repetir esse experimento em algumas situações para verificar que realmente ela é verdade. Tá? Fica como exercício vocês simularem isso no R, MATLAB, qualquer outro programa, para verificar esses resultados. Quando a gente simula, a gente passa a entender melhor o problema. E aí a gente fica realmente com o conceito mais fixado. E aí vocês podem fazer extensões. Por exemplo, o que ocorre se tivermos K pares de gêmeos? Eu vou pegar no meu grupo total lá, eu tenho 5 pares de gêmeos. Então eu posso selecionar esses gêmeos. Isso muda o processo. Se eu já sei antecipadamente que eu tenho isso, então como é que ficam essas probabilidades? Mais ainda, eu posso atribuir uma probabilidade. Cada família pode gerar um filho ou 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. E dentre esses pode ter gêmeos associados. Então, como é que ficam essas probabilidades nessa situação? Então, a gente vai complicando um pouquinho o problema e se tornando cada vez mais interessante. Outro é o problema da namorada desconfiada. João e José disputam um jogo com uma moeda equilibrada. Tá? Cada jogador lança a moeda 2 vezes e vence o jogo aquele que obtiver 2 resultados iguais. Tá? Já que uma moeda vão ser 2 caras ou 2 coroas.
João começa jogando e, se não vencer, ele passa a moeda para José. E continua assim, alternando a jogada até alguém vencer. A namorada de José desconfia da honestidade do jogo e reclama que João tem maior probabilidade de vitória por iniciar o jogo. Por outro lado, a namorada de João diz que isso é besteira, pois como o número de jogadas pode ser infinito, teoricamente, tanto faz quem começa jogando. Quem será que tem razão? Bom, uma outra coisa que entra a questão da aleatoriedade, que entra a questão da independência, é esse problema. Assim como no caso dos aniversários. É fundamental dizer que a gente está selecionando pessoas ao acaso, senão as probabilidades realmente não dão exatamente essa da tabela. Então, aí também o lançamento das moedas deve ser feito ao acaso. A moeda deve ser honesta em princípio, mesmo que não fosse, daria outro número, mas o resultado geral daria muito próximo. E a gente pode desenvolver esse resultado. Então, qual é a probabilidade de João ganhar na primeira? Tem que dar ou duas caras ou duas coroas. Se são duas moedas, eu tenho 4 resultados possíveis. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Mas 2 interessam, que são cara, cara e coroa, coroa. 2 interessam para ganhar o jogo. Então a probabilidade, nesse caso, vai ser meio de ganhar o jogo. E se você fizer a conta desenvolvida em muitos lugares, você vai ver aí que a probabilidade de João vencer o jogo vai dar 2/3. Ou seja, é muita vantagem para o João. 2/3 para o João vencer o jogo e, obviamente, 1/3 para o José vencer o jogo. Tá? Então, uma namorada desconfiada tem razão aí. Podemos simular esse experimento aí em qualquer programa e obter também esse resultado. Então, fica como exercício repetir isso daí. Bom, e aí a gente deve seguir por outras questões da função probabilidade, por exemplo, suas propriedades. Então, dado um espaço amostral, ou seja, trinca, ômega FP, considere que todos os conjuntos mencionados abaixo são eventos nesse espaço de probabilidade, ou seja, podem ocorrer, vão ter uma probabilidade no intervalo 0,1. Temos primeira propriedade, P1. Probabilidade de A é igual a 1 menos probabilidade de A complementar. Então, se A tem uma probabilidade, ela tem que ser a de ocorrer 1 menos a probabilidade de não ocorrer. Então, bastante trivial, basta separar o espaço amostral em 2 componentes, A e não A. Tá? P2, sendo A e B 2 eventos quaisquer, vale de que P de B é igual a P de B inter A mais P de B inter A complementar. Ou seja, todo conjunto, se eu tenho 2 eventos A e B, então eu posso ver aqueles que estão na intersecção com A e aqueles que não estão na intersecção com A. Então, são mutuamente exclusivos, tá? Assim como A e A complementar são mutuamente exclusivos, qualquer intersecção que envolva eles também vai ser. Então, por isso que pode escrever pela soma, P de B inter A somado com P de B inter A complementar. Tá? A propriedade 3, se A está contido em B, então P de A vai ser menor ou igual que B. Então, as demonstrações são extremamente simples nesses casos. Se A está dentro de B, então
o B vai ser duas componentes, o próprio A e o que está em B e o que não está em A. Eles são mutuamente exclusivos, então escreve-se como a soma, e então o P de A está menor ou igual que a soma dos componentes, portanto, menor igual à soma dos componentes, portanto, menor que apenas uma delas. Desculpe, P de A menor ou igual que P de B, que é menor ou igual que P de B unido com as duas. P4, regra da adição de probabilidades, pode ser generalizada por qualquer uma, qualquer quantidade. Então, P de A unido com B vai ser dado por P de A mais P de B menos P de A inter B. Então, é simples de verificar isso. Também naquela figura com os conjuntos em amarelo, nós podemos ver que o que está pintado em amarelo é a união dos dois, P de A unido com P de B. Mas se eu somar P de A, eu vou estar incluindo a intersecção. Se eu somar P de B, eu vou estar novamente incluindo a intersecção. Então, eu incluí a intersecção duas vezes. Então, eu tenho que tirar a intersecção uma vez para poder ficar certo. É por isso que fica P de A mais P de B menos P de A inter B, que eu havia somado duas vezes. P5, para eventos quaisquer, A1, A2, ad infinito, a probabilidade da união é menor ou igual que a soma das probabilidades. Eventos quaisquer. Na definição a gente falou que se forem mutuamente exclusivos, então vai ser igual. Então, no caso qualquer que a gente não existe, que seja mutuamente exclusivo, então vai ser menor ou igual que a soma das probabilidades. Tá? E P6, se os AN, se eu tenho uma sequência de AN, se a N cresce para A, então P de AN cresce para P de A. E de forma similar, se a N, ou seja, um conjunto que está crescendo para A, então o P de AN está crescendo para P de A. Da mesma forma, se os ANs estão decrescendo para A, então P de AN decresce para P de A. Probabilidade condicional. Ou seja, nós temos uma informação. Por exemplo, B ocorreu. Bom, se B ocorreu, então o meu espaço amostral é renovado, fica restrito. Então, considere os eventos A e B no espaço amostral, sendo P de B positivo. Tá? Se eu estou dizendo que ele ocorreu, vamos adotar em princípio que ele tem probabilidade positiva. A probabilidade condicional de A, dado que ocorreu B, ela é representada por P de A barra vertical, P de B, que vai ser dado por P de A inter B sobre P de B. Tá? Caso P de B eventualmente seja identicamente nulo, vamos definir P de A dado B como simplesmente P de A. Tá? Convém observar que, no caso de P de B igual a zero, alguns autores preferem igualar a probabilidade condicional a zero, ou mesmo considerá-la indefinida. Isso acontece em alguns livros. Tá? De forma geral, a gente diz que eventos de probabilidade 0 ou 1 são independentes de qualquer outro. Então, a gente pode adotar essa definição de que P de A dado B é igual a P de A. A gente ainda vai falar em independência, mas só para adiantar um caso. Além de servir como modelagem para situações práticas, probabilidades condicionais podem auxiliar no cálculo de probabilidades e, em geral, existem situações em que desejamos a probabilidade de um certo evento cuja caracterização não é simples de estabelecer. Porém, condicionalmente, aí fica mais tranquilo. Eventualmente, nesses casos, um condicionamento em eventos mais simples pode ser conveniente e tornar os cálculos menos complicados. Tá?
Bom, regra do produto de probabilidades para os eventos A1, A2, AN no espaço amostral, em que a probabilidade da intersecção, tá, é positiva. Se a intersecção é positiva, a mesma coisa é dizer que cada um dos eventos tem probabilidade positiva. A regra do produto de probabilidades é dada por... Então, a probabilidade da intersecção dos ANs pode ser escrita como P de A1 vezes P de A2 dado A1 vezes P de A3 dado A1 e A2 vezes e assim por diante até P de AN dado A1, A2 até AN. A demonstração é bastante simples e normalmente é feita por indução. Tá? Indução é aquela coisa, você verifica para um n pequeno, no caso n igual a 2, já que você quer ver intersecção. Depois supõe para um n qualquer e verifica se vale para o passo seguinte, para a k mais 1. Ou seja, se para todo você puder sempre garantir que vale 1 adiante, então vale para todo. Tá? Então, é esse o caso. E essa expressão é extremamente útil em muitas situações. Regra do produto de probabilidades. Lei da probabilidade total. Aí a partição do nosso evento, do nosso espaço amostral em subeventos que cobrem todo o espaço amostral. Então, suponha que os eventos C1, C2 a Cn, todos mensuráveis, ou seja, estão no mesmo espaço amostral, formam uma partição de ômega. Tá? Uma partição significa, na verdade, que eles são mutuamente exclusivos, tá? Não há intersecção entre eles, a intersecção é sempre vazia, e que a união deles dá o próprio ômega. Então, eles formam uma partição de ômega e todos têm probabilidade positiva. Então, para qualquer evento A, tá? Então, P de A pode ser escrito como soma de P de C vezes P de A dado C. A demonstração também é extremamente simples. Em parte já foi até usada. Eu posso escrever qualquer evento A como a união de A inter CI. Então, A é igual a união de inter, união para todos os Cs, união de A inter CIs. Como são eventualmente mutuamente exclusivos, então P de A vai ser dado pela soma das probabilidades de intersecção. E a gente já viu que a intersecção, probabilidade de intersecção, é dado pelo produto da probabilidade do numerador vezes do denominador, ou seja, individual e condicional. E aí, o teorema de Bayes, que usa tudo isso que foi previamente definido, suponha que os eventos C1, C2 e Cn estão no mesmo espaço amostral, formam uma partição de ômega e todos têm probabilidade positiva. Tá? Se eu estou formando uma partição, é natural a gente supor que todas as possíveis partições têm probabilidade positiva. Seja A um evento qualquer com P de A positivo. Então, para todo J, todas os componentes da partição, então a probabilidade de CJ dado A é a soma, essa componente que está aí. É, na verdade, a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade marginal, e ambas podem ser escritas como estão aí na expressão. Bom, e aí temos várias possíveis aplicações. Um deles é o problema dos encontros, que a gente normalmente usa todas essas propriedades. O problema dos encontros também é muito interessante, tem diversas possibilidades de aplicação. Então, suponha que bolas numeradas de 1 a n são colocadas ao acaso em caixas.
tá? Também numerada de 1 a n. Então eu tenho n caixas, em algum lugar é chamado de n urnas, tá? E aí eu pego n bolas e ao acaso saio distribuindo. Então eu vou dizer que a bola encontrou seu lugar correto se ela foi colocada na caixa de mesmo número. Ou seja, coloquei a bola 5 na caixa 5, por exemplo. Então, esse é um problema dos encontros ou pareamentos. Então, obtenha a probabilidade de todas as bolas irem para caixas erradas, ou seja, a probabilidade de não haver pareamento, não haver nenhuma coincidência. Tá? Então, seja AK a ocorrência de bola K na caixa K. A gente vamos sair pelo complementar. O nosso objetivo é a probabilidade de todas as bolas irem para caixas erradas, de não haver pareamento. Então, a gente vai pelo complementar. Então, seja K a ocorrência da bola K na caixa K. Esse evento corresponde a um encontro. A probabilidade de interesse é não haver nenhum encontro. Então, a probabilidade de todas as bolas em caixas erradas é 1 menos a probabilidade de pelo menos uma bola na caixa correta. Pelo menos uma significa intersecção. Pelo menos um dos eventos ocorrer é intersecção. Desculpe, é união. União. Tá? Todos os eventos ocorrerem, que é intersecção. Então, essa probabilidade pode ser escrita como 1 menos a probabilidade da união dos AKs, K variando de 1 até n. Pelo teorema de Poincaré, teorema que, na verdade, generaliza essa expressão que foi dita antes, P de A unido com B igual a P de A, mais P de B menos P de A inter B. Mas aí é para dois eventos. Se eu quiser para um número de eventos n qualquer, então essa expressão é dada pelo teorema de Poincaré. Então, por ele, a probabilidade da união pode ser calculada como P de A da união é S1 menos S2 mais pontinho e pontinho, onde S1 é a soma das probabilidades individuais, S2 é a soma das intersecções 2 a 2, S3 é a soma das intersecções 3 a 3 e assim vai. Então, vocês podem acompanhar nas soluções aí que essa probabilidade da união pode ser escrita como 1 menos 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial e assim por diante. Tá? Essas componentes vão ficando cada vez menores. Então, nesse caso aí, a gente tem uma expressão fechada, que é essa daí. Existe uma decomposição da exponencial que é muito similar, porém é infinita. O número de termos é infinito, mas você pode aproximar muito bem. Então, como a gente já tinha dito antes, a probabilidade de todas as bolas em caixas erradas, que é 1 menos a probabilidade da união, é aproximadamente exponencial de menos 1, ou seja, ponto 0,368, que é aproximadamente 1/3. Tá? Muita gente aproxima 1/3 para poder, na verdade, fixar na mente. Então, todas as bolas em caixas erradas probabilidade de aproximadamente 1/3. Ou seja, a probabilidade de pelo menos uma na caixa certa, pelo menos um pareamento, um encontro, é aproximadamente 2/3. Tá? Alta, né? Essa probabilidade. 2/3. E mesmo para números pequenos, tipo 4, 5, essa probabilidade já é muito bem aproximada. Então, para vocês verem, isso também engana a nossa intuição. Se vocês pegarem uma quantidade muito grande de urnas, de caixas, e assim a bola também, então vocês vão ver que a probabilidade é cada vez mais próxima desse resultado. Independência de dois eventos. Os eventos A e B, no mesmo espaço amostral, são independentes. Se a informação da ocorrência de B não altera a probabilidade atribuída ao evento A. Tá? Claro, A e B são independentes, então um não tem nada a ver com o outro, então a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é a mesma probabilidade de A. Tá? Essa condição também pode ser expressa da seguinte forma: P de A inter B
é igual a P de A vezes P de B. Basta fazer a decomposição da expressão acima, P de A dado B é igual a P de A inter B sobre P de B. E aí fica a mesma coisa. Tá? Essa independência de dois eventos é muito importante, essa definição, e ela é usada em grande parte das nossas demonstrações, exercícios, etc. Tá? Bom, independência de dois eventos pode ser estendida para vários eventos. Bom, aí a gente tem o caso da independência de vários eventos. De forma geral, os eventos A1, A2, AN, definidos no mesmo espaço amostral, são independentes se, para toda coleção de índices, ou seja, 2A2, 3A3, 4A4, assim por diante, tivermos que a probabilidade de intersecção desses eventos é dada pelo produto das probabilidades. Então é forte. Dizer que vários eventos são independentes não significa dizer que a probabilidade de A1, A2, AN é dada pelo produto das probabilidades. P de A1, P de A2 até P de AN. Significa também dizer que para todos os subconjuntos, tá? 2A2, 3A3, 4A4, assim por diante. Tá? Um exemplo disso está aqui ao lado. Por exemplo, eu tenho no desenho 3 eventos. Em princípio, cada 3, digamos que os pontos sejam equiprováveis, então eu tenho 4 pontos, cada um tem probabilidade 1/4. O A1 tem 2 pontos, o A2 tem 2 pontos, o A3 tem 2 pontos também. Então, todos têm 2 pontos dentre os 4, então P de A1 é igual a meio, P de A2 é igual a meio, P de A3 é igual a meio. E aí, podemos dizer que A1, A2 e A3 são independentes 2A2? Vocês vão ver que, se fizerem as contas, isso vale para P de AI AJ igual P de AI vezes P de AJ para todo par IJ. Ou seja, o 1 com 2, 1 com 3 e o 2 com 3. Ponto. Agora, podemos dizer que A1 e A2 são independentes, independência entre várias, ou a gente chama conjuntamente independentes. Aí vocês vão ver que não. P de A1, A2, A3 não é igual a P de A1 vezes P de A2 vezes P de A3. Por favor, façam esse exercício. Fica claro aí que a intersecção deles só tem um ponto. Então, P de A1 vezes A2 vezes A3 é 1/4. Mas, quanto é que dá P de A1 vezes P de A2 vezes P de A3? Cada um vale meio, então dá 1 sobre 2 a terceira, ou seja, 1 sobre 8, 1/8. Então, de um lado é 1/4, do outro lado é 1/8. Então, não são conjuntamente independentes no sentido de ter todas as intersecções garantidas como produto das probabilidades. Independência condicional. Dizemos que os eventos A e C são condicionalmente independentes de B, tem que dizer de qual, se P de A inter C dado B é igual a P de A dado B vezes P de C dado B. Tá? Isso para dois eventos. Para um número qualquer de eventos, P de A1, A2 até a N dado B vai ser igual a P de A1 dado B vezes P de A2 dado B até P de AN dado B quando forem condicionalmente independentes. Isso é super importante e aplicado em várias situações na prática. Encerramos aqui essa parte da apresentação. Até mais.